com alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos, a todas e todos que neste momento estão em sintonia com mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, diretamente do estúdio da TV Primer, para levar a todas e todos os corações e mentes das pessoas que estão em sintonia conosco, esta mensagem, esta oração, esse esclarecimento, talvez dirimindo, solucionando, quem sabe, alguma dúvida. E nós sabemos que estamos chegando pouco a pouco para o findar de mais um ano. E o que é que acontece no final de cada ano? É o término do ano com os exames, com os vestibulares. Aliás, já houve diversos vestibulares aqui em Florianópolis, nas diversas universidades. E assim também, como acontece nas universidades, também nos seminários. Seminário é um local onde os candidatos ao sacerdócio, para serem padres, estudam, iniciam suas atividades, os seus trabalhos, o seu tempo de aperfeiçoamento, porque não basta para ser padre apenas a teoria, apenas o conhecimento intelectual. É necessário toda uma autoanálise para ver se, de fato, essa caminhada que esse adolescente, que esta pessoa jovem está fazendo, para ver se é realmente a vocação para a qual Deus o vai encaminhando. E, então, se lê claramente na palavra de Deus, em São Mateus, onde a palavra de Deus diz: muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Sabemos que quantos que adentram nos seminários para ver se é esta a vocação, e com o tempo vão sendo esclarecidos que não é esta a vocação, e as pessoas então serão direcionadas, ou a pessoa mesmo vai se decidindo para outro caminho, para outra profissão. Eu me lembro que o arcebispo, trabalhamos juntos durante 25 anos na Catedral Metropolitana, ele como arcebispo de Florianópolis, eu como reitor, como pároco da catedral, e ele muitas vezes dizia, eu me lembro muito bem, os seminários não são somente casas, locais para estudarem para o sacerdócio. Ele dizia, para a formação do ser humano,
do jovem para essa pessoa ou estas pessoas serem bons seguidores de Cristo Jesus, para se realizarem como ser humano e para colaborarem na realização de outras pessoas. E quanto o Brasil deve, por assim dizer, aos milhares e milhares de estudantes que passaram por seminários e intelectualmente se formaram no seu caráter, na sua personalidade, no conhecimento a Deus, no conhecimento de si mesmo, no conhecimento, no relacionamento com outras pessoas, e vivem na sua caminhada por esta vida rumo à eternidade, como bons cristãos, bons patriotas, e que colaboram em muito na formação de outras pessoas, seja como sacerdotes, seja como médicos, seja como enfermeiro, seja em qualquer atividade. Então, eu sempre gostava desta colocação do arcebispo. E nós, então, neste ano tivemos a graça de, na nossa arquidiocese de Florianópolis, termos 3 jovens que terminaram seus estudos da Faculdade de Filosofia, 4 anos, e Teologia, também 4 anos, depois de todo estudo fundamental e ensino médio. Então, dia 9, sempre foram às 9 horas de sábado. Assim, pois, dia 26 de outubro, do padre André Schmitz, foi aqui em Barreiros, na Igreja Santa Cruz. Depois, tivemos a outra ordenação, sábado passado, padre Alexandre Amorim, que foi lá na terra dele, São João Batista, também às 9 horas, sempre as igrejas superlotadas, a presença de uma centena de sacerdotes, diáconos permanentes, religiosas, religiosos, e o povo santo de Deus, e os pais e parentes. E neste sábado será na igreja São Judas Tadeu, em Águas Claras, lá em Brusque, a ordenação sacerdotal, com a graça de Deus, sempre presididas pelo arcebispo de Florianópolis, e Dom Wilson Tadeu Yenck, e também a presença do bispo auxiliar, Dom Onésimo Alberton, e com tantos outros padres que vêm para apoiar os neossacerdotes. E nesse sábado, então, lá em Brusque, o arcebispo fará a 3ª ordenação sacerdotal, ministro de Deus. E são chamados, durante um tempinho bom, de neossacerdotes. E sempre no domingo seguinte, eles, os neossacerdotes, celebram as primícias sacerdotais, ou seja, as primeiras santas missas. E, então, que o Espírito Santo os ilumine, para que possam
trabalhar maravilhosamente no trabalho apostólico. E, nesse sentido, somos convidados a agradecer, a rezar, agradecendo a Trindade Santa pelas vocações sacerdotais que Deus nos concede, porque o próprio Cristo Jesus disse, lemos em São Mateus, capítulo 9, versículo 37, onde Cristo Jesus, passando por uma bela propriedade, uma plantação, ele disse, veja como a plantação, como a messe é grande, mas poucos são operários. E logo em seguida ele disse, pedi ao Senhor da messe que envie mais presbíteros, mais sacerdotes. Então é muito importante que a gente reze sempre, porque em São Mateus, capítulo 7, versículo 7, nós lemos Cristo Jesus dizendo, pedi e recebereis. E ainda também veja bem aquilo que eu falei antes, onde são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Lemos em Mateus capítulo 22, versículo 14. Ou seja, as pessoas que vão se definindo por outros caminhos que sejam maravilhosos. Eu sei que eu também fui professor no Seminário da Zambuja Brusque durante 2 anos, como os alunos lutam, se esforçam para cada vez se aperfeiçoarem mais no seu intelecto, no seu coração, na sua caridade, no seu amor para com Deus e no seu amor para com os semelhantes. E chegando pouco a pouco a um conhecimento que esta vocação, ou esta não é a vocação para a qual Deus me está dando os talentos. E dali vem aquele adágio, vocação acertada, vida feliz. E veja que oração bonita é essa que nós rezamos neste momento. Senhor da messe, pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite, vem e segue-me. Derrame sobre nós o teu Espírito Santo, que ele nos dê a sabedoria para ver o caminho, a generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe, repetindo, Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossa comunidade para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço, a ser doação em favor de nossos semelhantes. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino sagrado. Que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens
para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe, pastor do rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Maria Santíssima, Mãe da Igreja, Mãe de todos e cada um de nós, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim. Então, como isso é importante, e que possamos continuar sempre a rezar para que tenhamos sempre mais presbíteros, mais sacerdotes. E os santos e santas que celebramos hoje, de modo especial, é Santa Veneranda São Nicolau Tamelik, São Filomeno, Santo Alberico Clementino do Brescio. Então, diversos santos e santas que nos convidam também a cada um de nós para sermos santos, para chegarmos um dia na eternidade feliz. E vamos, então, também colocar aqui os santos que celebramos também no dia 12, que é propriamente hoje. Os santos que colocamos é do dia 14 agora. Então rezamos para São Josafá, São Cuniberto, São Livino e Santo Anastácio Armentino, Santo Aurélio e ainda São Francisco, São Públio e Santo Aurélio Públio. E também hoje o dia do diretor das escolas e igualmente diretor, e é o dia do psicopedagogo, bem como também é o dia dedicado ao Pantanal, onde as pessoas deverão sempre olhar com muito carinho, com muita atenção para essa imensa região que Deus concedeu à nossa pátria, maravilhoso Pantanal. E, além disso, também é o dia do inventor, dia dos supermercados. Nossas saudações a todos os funcionários, trabalhadores dos mais diversos funcionários dos supermercados. E, além disso, é o Dia Nacional de Prevenção da Arritmia Cardíaca e da morte súbita. Todos nós devemos sempre procurar cuidar do nosso coração. E, por exemplo, uma pessoa que se mete nas luxúrias, nas noitadas, nos prazeres, ou se mete exatamente em tantos outros vícios, no álcool, e, claro, vai com novas enfermidades, vai atingindo também o coração. Então a gente vê quantas pessoas que podiam ter uma saúde melhor no coração, mas abusaram demais. E
hoje, dia 12, nós teremos às 19 horas, lá em Coqueiros, na igreja Nossa Senhora do Carmo, a missa em louvor a Nossa Senhora do Carmo e primeiro ano de falecimento do padre Pedro Adolino Martendal. Trabalhamos juntos durante 25 anos na catedral e ele já se encontra feliz na eternidade. Sempre eu o admirei, especialmente na sua capacidade intelectual, mas na sua humildade, na sua doação apostólica e, enfim, tantas qualidades. E a gente rezava por ele, e ele rezava também por mim. Ele fundou aquele movimento maravilhoso que persiste hoje em dia e que tanto bem trouxe para a Grande Florianópolis, e não somente para a Grande Florianópolis, para aqui o sul do Brasil, o movimento Pólen, movimento de juventude, que enriqueceu intelectual e mentalmente e exatamente na espiritualidade a tantos jovens que hoje, sem dúvida nenhuma, todos eles, os que colaboram consigo, por certo, vivem felizes e vivem e cada vez se formando mais na sua caminhada por esta vida. E amanhã, às 19h30, lá na paróquia São Virgílio, em Nova Trento, teremos a missa de jubileu de prata, ou seja, 25 anos de feliz sacerdócio do reverendíssimo padre Pedro Schlichting, que está completando, então, 25 anos de doação em favor dos seus semelhantes. Que ele continue a se doar, a se sacrificar em favor de tantas pessoas, como sempre tem acontecido. E também, se você ainda não passou na sua paróquia, poderá fazê-lo, e lá você poderá buscar um jornal da nossa arquidiocese. Com muitos artigos aqui no começo tem, olha, o rosto negro da igreja em Santa Catarina, mostrando como as pessoas de cor preta, como essas pessoas colaboraram e estão colaborando em todo o sentido espiritual. Que maravilha, nosso agradecimento. E nós temos presbíteros, padres, diáconos, religiosas e religiosos, também de cor preta. Então, nossos cumprimentos a todos e todas, e que possamos sempre ter mais vocações para o sacerdócio, para a vida religiosa, também
como sacerdotes e religiosas. E se você ainda não tem o seu calendário do Sagrado Coração de Jesus para o próximo ano, olha, diversas paróquias aqui da Grande Florianópolis ainda tem esse calendário que você irá adorar, como se diz. Então, especialmente, e nossos telespectadoras e telespectadores que sempre estão em sintonia conosco, Nelly Klassen, Arno José Mosiman, Salete Coelho, José Wilton, Adilson e Marlete, Amorina Silva, Antônio Soares e Daniel dos Santos. E assim a todas e todos que procuremos sempre, na medida do possível, crescermos no nosso desenvolvimento intelectual, mas também no nosso caráter, na nossa formação, no nosso comportamento, especialmente como bom aluno estudioso e também como bom filho. E quantos que realmente os pais podem se alegrar porque são estudiosos, porque são obedientes, mas também os pais sabem que às vezes um outro filho poderia ser mais estudioso, lutar para também ser melhor. Sempre o pai, a mãe, os professores e professoras, todos gostamos. Eu fui professor também, 37 anos, e a gente como professor sempre gostava de ver o aluno ou a aluna indo bem nos seus estudos e enfrentando os seus estudos. Isso dava uma grande alegria. E rezemos, e todos que podem participar no próximo sábado, especialmente em Brusque, poderão fazê-lo. E estamos findando o nosso programa e que tenhamos sempre a graça de refletir nas orações, nas palavras, na mensagem transmitida nesse programa, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra, Padre Pedro José Keller. E agora, então, rezemos também pelas pessoas enfermas, a bênção de Deus pelos enfermos, igualmente sobre a água, que iremos tomar com muita fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saúde, alegria, felicidades para todas e todos.